Meus irmãos, esse testemunho do pastor Evandro Luiz é um dos testemunhos mais impactantes da internet. Esse testemunho é de arrepiar. Assista comigo até o final. Tudo começou lá dentro do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Sou de um bairro mais carioca do Rio de Janeiro, que é Realengo, nascido e criado lá. E depois, aos meus 18 anos, eu fui para um outro bairro morar em Santa Cruz. E dali eu conheci minha esposa, né? Vamos fazer agora 33 anos de casado, uma coisa muito tremenda, né? Temos 3 filhos maravilhosos, Maico, Sara, Natália. E Deus fez promessa. Eu estou igual o nosso irmão. Estamos dentro e vivendo promessas de Deus. Todas as vezes que Deus usou os vasos para falar comigo de promessa na minha vida, eu nem entendia o que era profecia, eu nem entendia o que era visão e revelação. E Deus, ele começou a usar pessoas para falar que eu nunca vi. E falar de coisas que, quando batia nos meus ouvidos e entrava no meu coração, eu dizia, eu creio. E Deus fez acontecer um grande milagre na minha vida, ao ponto de me tirar. Aos 33, 34 anos de idade, ele me tira do Rio de Janeiro e me leva para morar no estado de Mato Grosso do Sul, Dourados, onde ali Deus fez tudo que tem feito no nosso ministério. Ali começou a nossa verdadeira história. Ali. Então nós estamos ali já há 18 anos, vamos fazer agora 18 anos no estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aquele que crê na promessa de Deus, querido, e não duvida, pode ter certeza que Deus vai fazer cumprir tudo que Ele falou que ia fazer na tua vida. Então você aí, vaso, que acredita, não perca a esperança. Guarde somente no teu coração, porque coisas grandes vêm por aí. Meu pai, ele ficou doente, né? Eu vim morar, acho que eu estava com 1 ano que eu estava morando, 1 ou 2 anos que eu estava, acho que eram 2 anos que eu estava morando lá em Mato Grosso do Sul. Meu pai ficou doente, meu pai teve que amputar a perna. Meu pai era um homem que, antes de se desviar dos caminhos do Senhor, meu pai era um compositor, que eu venho de uma família de compositores, e meu pai abandonou tudo para poder viver o mundo. E nisso meu pai fumava muito, bebia muito, e contraiu uma enfermidade. Nessa enfermidade, o meu irmão mais velho conseguiu arrumar médico para ele, porque meu irmão trabalhava no hospital, conseguiu o médico, fez o tratamento, começou a dar certo o tratamento, e aquele negócio, quando meu pai se sentiu que estava melhor, meu pai abandonou tudo de novo, abandonou o tratamento, abandonou tudo e voltou às práticas antigas. E nessas práticas antigas, ele teve que amputar uma perna e já ia amputar a segunda. E alguém ligou do Rio de Janeiro, porque ele morava de aluguel, alguém ligou do Rio de Janeiro lá para nós e disse, olha, vem buscar seu pai, vem rápido, porque já tentamos falar com o restante da família, ninguém dá atenção. Minha mãe já é falecida, minha mãe faleceu primeiro do que ele. E conseguiram meu telefone e ligaram para mim. Quando ligaram para mim, meu coração doeu demais. Eu falei com a minha esposa, terminei um culto, eu falei, amanhã eu tô descendo pro Rio de Janeiro, vou buscar meu pai. E para trazer meu pai para Mato Grosso do Sul, meu pai nunca saiu do Rio de Janeiro para nada. E eu desci para buscar meu pai. Quando eu desci para buscar o meu pai, o Senhor começou a falar comigo e disse para mim, eu vou cuidar do seu coração, do meu. Falei, mas Senhor, poxa, se eu já não conhecendo os mistérios, se eu já me fazia coisas grandes, agora do jeito que eu tô, vou botar a mão no meu pai, vai virar um negócio. Porque eu só tenho chamado, que é aquele negócio, né? A pessoa diz, eu tenho um propósito, quem tem propósito de Deus não morre. Engano. Falei, beleza. E fui buscar meu pai, eu mais 2 obreiros, entramos dentro do carro de um obreiro e fomos lá buscar meu pai, trouxemos meu pai para cá. E meu pai durou 2 semanas vivo só. Na segunda semana meu pai morreu. Dentro do hospital, conseguimos levar ele para o hospital. Praticamente o pessoal da cidade conheceu meu pai. E vamos levar meu pai para velar. Porque meu pai queria conhecer minha igreja, né? E ele não teve condições de entrar vivo, ele entrou morto dentro da minha igreja. E eu entrei em choque. Em choque, porque eu não queria liberar o meu pai. Quando ele estava dentro do hospital, eu não queria liberar. Eu falei, Senhor, enquanto eu tiver força para clamar pela vida do meu pai, eu vou clamar pela vida do meu pai. Eu não quero que o Senhor leve meu pai. Senhor, pelo menos o meu pai, porque minha mãe o Senhor levou. E comecei naquele clamor. E Deus trouxe um pastor de São Paulo que veio visitar a cidade e levar esse pastor lá na igreja.
cultuou comigo, quando terminou o culto, ele disse assim: filho, vem cá, quero falar com você. Eu tenho algo de Deus para você. Eu falei, amém. Eu falei, beleza, Deus vai falar que vai fazer algo na vida do meu pai. Eu tô beleza. Ele olhou para mim e disse assim: filho, eu vou te dizer algo que Deus colocou no meu coração para te dizer. Libera o seu pai, porque já chegou o tempo de Deus levar o seu pai. Mas o cara não sabia nem que era meu pai. Eu falei, não. Eu falei, não vou liberar. É meu pai. E meu pai lá. E interessante, meu pai lúcido. A última vez que eu botei o pé no hospital para ver o meu pai, ele disse para mim assim: segunda-feira eu vou embora daqui, eu vou para casa. Eu falei, glória a Deus. Mas eu não estava entendendo que era casa, era céu. E um dos meus pastores conseguiu ganhar meu pai de volta para Jesus. No leito. Falei, se ganhou meu pai para Jesus, beleza, agora meu velho vai trabalhar, vai cantar comigo, vai fazer acontecer. Pô, na segunda-feira, 3 horas da manhã de segunda-feira, meu pai falece. 8 horas da manhã eu entro com meu pai para dentro da igreja, morto. Lotado de gente chegando, querendo ver meu pai, lotado. Eu disse, não quero, eu não aceito, o senhor vai trazer meu pai de volta. O senhor vai trazer meu pai de volta, o senhor tem que trazer meu pai de volta. Eu sou teu servo, eu faço aquilo que o senhor manda, tudo que o senhor manda fazer, eu estou fazendo. E entrei em guerra, e comecei a entrar em guerra. Com as mãos em cima do caixão, o meu outro pastor, os meus outros pastores, com a mão em cima do caixão, e eles começaram a chorar, e o povo começou a chorar ali dentro ali, e eu disse, Senhor, eu não aceito meu pai morto. O Senhor disse que iria fazer sinal de ressurreição pelas minhas mãos. Eu creio na tua palavra. E quando eu disse isso, um homem de branco, todo de branco, apareceu na minha frente, do outro lado do caixão. E ele tinha um vaso na mão dele. E ele disse para mim assim: filho, a alma do teu pai está aqui dentro e eu posso colocar ela de volta. Mas se eu colocar ela de volta, seu pai não se salvará. Escolhe agora, porque ele está comigo. A igreja estava intensa em oração comigo. De você olhar para o cachorro começou a balançar. Ele disse: escolhe. Eu disse: então fica com ele. Quando eu falei, então fica com ele, a igreja silenciou. Aquela luz que estava em cima do caixão dele foi apagando, aquele ser foi sumindo. Eu estava em campanha. Nós enterramos meu pai 5 horas da tarde. Eu tinha monte 7 horas da noite com a minha igreja, que era uma mata, porque ela é mata. E o pessoal falou: não, o senhor tem que ir para casa. Eu falei: não, meu pai já está na mão de Deus, eu tenho que prosseguir o que eu comecei. Não fiz luto. Eu não fiz luto. O pessoal: não, o senhor tem que voltar para casa, descanse. Eu disse: não, eu tenho que prosseguir com vocês. Minha esposa me consolando, eu falei: Gi, Deus é justo. Ela falou: calma, você não entende hoje, mas amanhã você vai entender, porque ele vai falar com você. E assim, a gente não tinha dinheiro para enterrar, porque a gente tinha feito, nós tínhamos feito um churrasco, que era justamente para comprar algumas coisas para a igreja, porque a igreja estava nova. E o dinheiro do churrasco, nós ganhamos um bom, o dinheiro do churrasco que nós fizemos foi para comprar o caixão dele, para fazer o velório dele. Deus preparou tudo. E aí,
como meu pai era músico, né? Deus fez com que chegasse 3 músicos. Uma das coisas que meu pai amava era violino. E Deus trouxe uma pessoa sem pagar nada, um violinista, trouxe uma pessoa para trocar o violão e mais um terceiro instrumento, que era o que ele amava. Quer dizer, quando nós levamos o corpo, aquele monte de carro que eu não sabia que era tanta gente, quando nós chegamos lá para enterrar, Deus começou a fazer com aquele tempinho claro que estava de sol, Deus começou a derramar uma aguinha, uma chuva. E começamos a chorar e falar em mistério dentro do cemitério. Fomos impulsionados pelo Espírito Santo para falar em mistério. E quando começamos a falar em mistério, os 2 coveiros que tinham aberto a cova para o meu pai aceitaram Jesus. Quando nós nos mudamos, tá? Até a minha esposa, a pastora de Glenda, aqui do nosso lado, ela é testemunha. Sim. Porque foi algo que nós 2 vivenciamos, né? Algo espiritual. E nós sabíamos que era grandioso. E quando nós chegamos no estado do Mato Grosso do Sul, ali em Dourados, a casa que nós fomos morar, só para você ter uma ideia, a casa que nós moramos, quando chegamos ali há 18 anos atrás, ela continua da mesma maneira. Não foi rebocada, não foi pintada, nada, continua da mesma maneira. E nós tivemos uma experiência porque nós estávamos, e acho que era da meia-noite, era isso, filha? Faltava 10 minutos para meia-noite, começou a fazer um barulho de pedra, como se fosse cavalo. Aí. Fala no microfone para eu poder entender. Começamos a ouvir vozes, gritos e um barulho de como se fosse casco de cavalo andando no nosso quintal, que estava todo cheio de pedra. E isso levou mais ou menos umas 3 ou 4 horas. E eu disse para ela assim, ela disse, vamos orar, porque isso é demônio. E aquilo não parava, e aquilo começou a nos dar muito medo. Por quê? Porque a casa em si era de pessoas que não serviam a Deus. E com certeza aquele mal voltou para casa. E o interessante é que não somente eu, como a minha esposa e também os meus filhos que eram pequenos. Meu filho Maico tinha 12 anos, minha filha Sara tinha 6 anos e a Natália tinha 4 mesinhos. E foram todos eles correndo, tirando a Natália, os outros foram tudo correndo do quarto para o meu quarto, com medo. E parece que aquilo arranhava as portas, a janela, ao ponto, William, ao ponto de que quando tudo terminou, porque a gente percebeu assim, que ele deu uma corrida até os fundos do quintal, e do quintal ele batia as asas e levantou voo. Depois que ele fez tudo o que ele fez em volta da casa, ele foi até o fundo do quintal e depois ele bateu, como se tivesse batido asa, e levantou. E nós clamando, e clamando, porque foi algo espiritual muito grande. Tudo bem, quando nós levantamos de manhã cedo, assustado, nós fomos lá fora ver o que estava acontecendo. Pois a marca do que ele tinha feito na parede estava, na janela estava, e a marca no chão com as pedras também estava. Caramba. Nossa, marca de cavalo. Não era marca de cavalo, os passos era passo como fosse de um cavalo. Você entendeu? Mas aquilo foi arrastando pelo chão e as pedras mudaram de lugar. E ele deu, para sair, ele deu um grande grito e levantou como se tivesse levantado o voo. E Nós não vimos. A parede ficou arranhada. Ficou arranhada. Sim, a parede, o chão, por onde ele fez, ele deixou marcas. E até hoje tá assim, pastor. Você falou que não. Nós não entramos mais lá. Mas eu acredito que sim, porque ficou dias, não sumiu aquilo ali. Então eu acredito que também no mundo físico, o espiritual tem poder de fazer. Eu tive um momento na minha vida que eu, orando por uma família, era 9 horas, a gente ainda não estava ainda numa igreja fixa, porque a gente tem acabado praticamente de chegar na cidade. E ela lembra disso, nós estávamos deitados e a gente sempre orou por todos que iam lá, sempre vivemos uma vida de jejum e oração. Tinha momentos da nossa vida, William, que quando nós chegamos no Mato Grosso do Sul,
que nós jejuávamos 24 horas, saía do 24 horas, entrava nas 12 horas, só tomava um café, comia alguma coisa, entrava em 12 horas, de 12 horas voltava para 24 horas, dava aquele espaço, comia alguma coisa. William, as pessoas chegavam na porta da minha casa, já manifestavam com demônio na porta da minha casa. Foram vários, isso durante um ano, acontecendo isso com a gente. Coisas de louco. Nós tivemos uma experiência com uma mulher paraguaia que ela foi lá na cidade para fazer uma cirurgia da garganta porque ela não tinha mais como falar. E o médico disse para ela que mesmo que fizesse, ela não ia falar. E ela tinha 5 filhos pequenos. Nós começamos a orar para aquela mulher 9 horas da noite. Nós terminamos, era 1 hora da manhã. E aquela mulher expeliu o câncer. Eu pedi para minha esposa, leva ela até o banheiro. E ela começou a vomitar. E ela colocou quantas bolas? 3 ou 4 bolas. E aí naquele dia ela foi embora para casa. Já saiu lá de casa praticamente falando. Quando ela chegou no médico, o médico disse para ela: o que aconteceu com a senhora? E ela falou com o médico. Então são experiências que eu vou dizer para você, nós nunca ficamos, essa está sendo a primeira vez, eu falo só para algumas pessoas, como experiência que a minha esposa tem, nós falamos para algumas pessoas porque nem todo mundo quer acreditar, mas nós somos prova viva. Por exemplo, era 9 horas da noite, nós estávamos dentro de casa e alguém bate no nosso portão gritando e dizendo: pelo amor de Deus, pastor, nos socorre porque minha mãe está manifestada com demônio. Peguei minha esposa, botamos a roupa rapidinho assim, uma outra roupa, né? Porque a gente estava deitado com nossas roupas de dormir. E nós corremos ali e fomos para aquela casa. Quando nós chegamos naquela casa, o demônio olhou para minha cara e disse assim: o que você está fazendo aqui? E eu chamei toda a família, o pai, eu chamei o esposo, eu chamei a mãe, eu chamei os filhos da senhora que estava manifestado. E o diabo levantou pela boca daquela mulher e disse assim: tu acha que eu vou sair? Tu acha que eu vou embora? Eu não vou embora daqui. Por mais que você tente me expulsar, eu não vou embora daqui. Porque aqui é minha casa. William, eu me arrepiei, minha esposa se arrepiou. E pega naquela mulher, uma mulher que eu acho que ela deveria de ter 1,62 m no máximo. Mas a força dela era uma força de um leão. E aí Deus começou a me revelar. E ela dizia assim: tá vendo esse aí? Esse é meu cavalo. Virou para a mulher dele, para o marido dela, disse: esse é meu cavalo. E tem mais, ela não sabe, ele está em adultério. Ixi. E o diabo começou a contar a vida. Tá vendo esse velho que tá aqui, que era o pai dela? Tá vendo esse velho que tá aqui? Isso é um cachaceiro. Vai lá debaixo da cama dele e pega a garrafa de cachaça que ele bebe toda noite. Rapaz, e foi entregando, e foi entregando. Eu falei: Deus, e eu não tinha passado por essa experiência. Eu falei: meu Deus, mas o senhor diz que o diabo é mentiroso. Tá bom. Entramos naquela guerra, naquela batalha, eu e minha esposa com ela, e vai a hora passando, isso já vai quase clareando o dia. Quando eu me liguei, eu falei assim: gente, tudo que ele acabou de falar para vocês, traz aqui para mim. Cigarro, cachaça, tudo, droga, tudo trouxeram. Eu peguei tudo, botei em cima da mesa. Quando eu botei ela, aí o diabo ficou furioso. Ele falou para mim assim: as galinhas, os cachorros, as árvores, tudo que tem aqui é meu. Tudo é oferecido a mim. Pensa na guerra. Porque eles tomam posse de tudo que é oferecido para eles. Assim como nós oferecemos tudo a Deus, eles também recebem isso. Beleza? Quando nós pegamos aquilo dali e nós começamos a clamar a Deus, aquele demônio disse: eu não consigo ficar mais, eu não posso ficar mais. Nós repreendemos, expulsamos. A mulher voltou assim, começou a chorar. Minha esposa abraçou ela, chorou. William, daqui a pouco eu peguei e falei assim: me empresta uma bolsa que eu vou levar tudo para jogar fora. A família disse para mim assim: quem te disse que nós te damos ordem para tu levar o que é nosso? Então, peraí, eu passei por uma experiência que aquilo ali me deixou muito cansado, muito triste. Aí eu redobrei a vigilância, aí as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, eu tive uma experiência no monte. Foi uma das primeiras vezes que eu fui para o monte. E quando cheguei lá, tinha 3 homens, cada um de um estado. Estava naquele monte ali no Rio de Janeiro, onde nós estávamos. E quando eu subi, Deus me revelou que um deles era jogador de futebol. Porque depois da experiência que eu tive de vergonha, Deus falou: eu vou começar a te usar e vou te mostrar que eu sou contigo. E eu disse para aquele homem: cara, você tá aqui, você é jogador de futebol. Aquele cara falou: quem te disse? Eu falei: o Deus que eu sirvo me disse. Virei para outro cara que estava com ele, era um presbítero, e virei para outro cara, era um pastor. E eu disse assim: vocês estão aqui por este motivo, só tem um porém.
Nenhum dos três estão aptos para estar aqui em cima desse monte. E comecei a contar, revelar o que eles três estavam fazendo. E o pastor ficou muito bravo comigo, porque o pastor estava ali porque o cara era um jogador de futebol e o pastor ia fazer uma campanha com ele. Eu olhei para ele e disse assim, para o jogador de futebol, para você entender que Deus está falando com você, que você precisa de fazer uma aliança verdadeira com Deus e parar com tudo que você está fazendo, porque ele estava vivendo uma vida errada. Eu disse, tu vai saber que Deus é Deus. E Deus mandou tocar o meu polegar no joelho dele. Quando eu joguei o meu dedo no joelho dele, o joelho dele deslocou. E ele caiu sentado. E começou a gritar. Gritar. Misericórdia, perdão, Senhor, misericórdia, perdão, misericórdia, Senhor. Eu não vou fazer mais. O Espírito Santo falou assim, agora toca de novo no joelho dele. Quando eu toquei no joelho dele de novo, o joelho dele voltou ao lugar. Aqueles homens não ficaram mais no monte, foram embora, fizeram uma aliança com Deus e foram embora. É também. Os créditos vão para o canal Necessário Podcast. Entra lá, se inscreve, assista aos vídeos. Um podcast muito abençoado que tem levado testemunhos impactantes como esse que nós acabamos de assistir. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Você que não nos segue nas redes, nos siga. Se tem algum irmão que está nos assistindo que tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo em nossos canais, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo, como na bio dos nossos perfis na rede. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.